sobre Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10. Zaqueu, o caminho da transformação. Vocês que gostam de anotar tudo, quem gosta de anotar, tio Ito ali com o caderno dele, caneta. Zaqueu, o caminho da transformação. Nós vamos estudar sobre isso hoje. Vai ser uma benção, tenho certeza. Eu fiquei a tarde inteira debruçado nisso hoje. Acordei com a música, como Zaqueu. E vejam como que Deus é um Deus que nos dá confirmação de muita coisa, né? A gente estava hoje numa reunião com os pastores. Estava numa reunião dos pastores hoje. E aí, escolhendo o tema, né? O tema do ano que vem, da nossa igreja. E aí um falou, o tema podia ser esse, o outro tema podia ser aquele e tal. E eu falei, irmãos, o tema é santidade. O tema é santidade. Porque eu estava orando a Deus e Deus me deu um texto de Êxodo 28. Quando a roupa do sacerdote foi feita, Deus mandou o sacerdote ter na mitra, no turbante do sacerdote, uma placa de ouro amarrada com um tecido azul e nessa placa gravada santidade ao Senhor. Tem uma tradução no hebraico que ainda diz assim, santidade é o extremo ao Senhor. E eu falei, sabe, para que todo mundo que olhasse para o sacerdote, olhava para o rosto do sacerdote, via aquela placa de ouro escrito santidade. E eu acho que as pessoas têm que olhar para a gente, têm que ver em nós santidade. A santidade está ligada a uma série de coisas, não vou falar sobre isso hoje, mas a gente pode falar um outro dia sobre isso. E aí, todo mundo combinou, então vamos orar uma semana para a gente ver Deus confirmando, né? E aí eu fiquei com Zaqueu também, pensando, eu vou preparar o estudo sobre Zaqueu. E aí, você viram a música que a gente cantou? Me ensina a ter santidade. Eu não tinha pensado nisso. Aí eu louvando a Deus aqui, me ensina a ter santidade. Falei, nossa, gente, é o tema que está no meu coração e é o personagem bíblico que eu queria falar com vocês. Lucas 19, capítulo 1, Lucas 19, do verso 1 ao 10, o caminho da transformação de Zaqueu, ok? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, aqui o homem rico, tá? Ele não tá como elogio. Quando o Lucas escreveu isso, Lucas também era rico, né? Porque Lucas era médico. Então ele tá apontando, é como se fosse uma comparação. Lucas falando, eu sou rico, só que eu sou rico de forma lícita, eu sou médico. Esse cara aqui é o chefe dos publicanos, ele é rico de forma ilícita. A riqueza dele é por defraudar as pessoas. Então esse homem rico de Lucas é como se fosse um tom pejorativo. Entendeu? Então, para entender bem o texto, para fazer bastante sentido para vocês. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, Mateus era um publicano. Mateus, da Bíblia. Zaqueu era chefe dele. Chefe dos publicanos. Tá? Então eu consigo entender que talvez o abandono do posto de Mateus, quando Jesus pede para ele largar tudo, lá em Mateus capítulo 9, e a conversão de Mateus ao cristianismo, ou não havia ainda o cristianismo como instituição, então o chamado de Mateus a seguir o Messias, que era Jesus, fez Zaqueu virar uma chave. Porque Zaqueu é o chefe dos publicanos. Mateus é um publicano, seu funcionário. Mateus vê o Messias, abandona tudo e segue. E Zaqueu provavelmente teve que colocar outro no lugar, foi investigar a história, falaram do Messias, e ele começou a ouvir sobre o Messias, investigar sobre o Messias. Quem é esse cara que tirou meu funcionário daqui? E começou a ter interesse em querer conhecer o Messias. Ou seja, tudo que nós fazemos no reino de Deus atrai a atenção das pessoas para a figura de Jesus. Tudo que nós fazemos de certo, de positivo, de correto. Né? O que a gente faz de errado atrai a atenção errada. Então vamos lá. Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. Sicômoro é uma figueira brava. A fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Tanta casa boa para ele ficar, para escolher logo a casa de Zaqueu. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com
gozo, alegria, felicidade. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Ninguém estava pensando. Estava todo mundo falando. Então, não só Jesus, como Zaqueu, como os demais ouviram aquela multidão dizendo: olha aí Jesus, se fosse o Messias não estava entrando na casa desse pecador. Todo mundo começou a falar e Zaqueu ouviu. Zaqueu, por sua vez, se levantou ao meio dessa murmuração toda e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais, para quebrar o argumento dos murmuradores, para preservar a santidade do Senhor, para dizer: não, ele não entrou na casa de um pecador, porque eu estou provando com as minhas obras agora que eu estou convertido. Vejam que legal essa história, hein? Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Nossa! Aqui dá para falar 3 horas sem parar. 3 horas sem parar. Eu não vou falar 3 horas. Porque eu canso, chego no metade do negócio, eu fui pregar uma cidade aqui perto um dia, e eu preparei uma mensagem, só que a mensagem ficou muito grande. Só que a mensagem era muito boa, ela precisava ter um momento no meio dela que fazia todo sentido para chegar no final. Quando eu cheguei no meio, eu me dei conta que tinha que subir o morro de novo para terminar a mensagem. E eu olhei para a Francine leu meu pensamento. A Francine tem essa capacidade, né? Os maridos e as esposas conseguem se comunicar por olhares. Ela falou: continua, pelo amor de Deus. Eu cansei de pregar. Eu falei: ai, Senhor, me ajuda. E eu tentando achar um jeito de cortar, fazer um atalho na mensagem. Que loucura, né? A idade chegou para todo mundo, chega para todo mundo. Vamos lá, então. Primeiro, quem que era Zaqueu? Vamos lá. Ele era o publicano-chefe em Jericó. Então, ele não era ali, de fato, o chefe direto de Mateus, né? Foi só uma ilustração. Mas ele era chefe de vários publicanos e ele não era apenas o cobrador de impostos, ele era o cara que organizava a cobrança dos impostos. Então, ele tinha alguns problemas ali. Primeiro, o enriquecimento dele era ilícito. Aí vem a fala de Lucas falando que ele era rico. Segundo, ele era parceiro de Roma, e Roma era o estado opressor sobre os judeus. Então ele era um judeu parceiro do opressor, entendeu? Ele era como Mateus. Mateus sofreu essa discriminação, porque ele era judeu, parceiro de quem oprimia o povo judeu. Então ele era um colaborador do inimigo, né? E ele vivia o que a visão judaica chama de idolatria financeira, que é a filaugurgia. Tá? O que é filaugurgia? Vem do grego philos, ou phileo, auguros, que é o amigo da prata. Auguros é prata. Por isso que a tabela periódica é AG prata. Vem de auguros. Você decorou isso, né? Você faz biologia? Ah, então tudo bem. Tudo bem. Mas entendeu? Filaugurgia, amigo da prata. Quando fala que você não pode ter o amor do dinheiro, é sobre isso que está falando. É a idolatria financeira. Então ele era devoto, na minha visão espiritual, de Mamon. Porque Jesus disse certa vez que você não pode servir o dinheiro e servir a Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Se Zaqueu ele era filaugurgista, ou ele era idólatra do dinheiro, ele era um devoto de Mamon, do Deus do dinheiro. Então a gente tem um cara que é devoto de um demônio, que é o Deus do dinheiro, um chefe dos publicanos, um cobrador de impostos, parceiro de Roma, inimigo do seu próprio povo, um traidor. Complicado, rapaz. Não é? Complicado. E ele teve o processo de aproximação, de atração. Eu quero usar essa palavra, atração. Porque eu acho que Deus nos atrai a ele. Porque a palavra de Deus diz: vocês não escolheram, vocês foram escolhidos para dar frutos e os vossos frutos permanecerem. Então, sabe, Deus nos escolhe, Deus nos atrai a ele. É como se o amor de Deus fosse um imã e que em um determinado momento da vida ele vai nos puxando. E eu imagino que essa atração espiritual sobre a vida de Zaqueu começou quando ele começou a ouvir: tem um publicano, Mateus se converteu. E muitos outros que a gente não sabe. Porque, pensem, tinha 70, depois tiveram 70, Zaqueu foi um dos 70.
que foram adiante de Jesus nas cidades, que é a missão dos 70. Jesus teve 12 discípulos, depois teve 70 que ele mandou adiante. Então tinha muita gente que se converteu e que foi ativo no ministério de Jesus, que a gente nunca vai saber o nome, são anônimos. Não é? Então muita gente. Quantos outros publicanos se converteram? Eu não sei, mas imagine que 10, 15 se converteram, dos 70. Converteram de verdade. O chefe dos publicanos ficou. O que está acontecendo? Essa conversão em massa. Imagine que o vizinho de Zaqueu se converteu. Imagine que um cara da vendinha, onde ele compra frutas, era um aleijado e estava curado no dia que ele foi de manhã comprar tâmaras. Como que você está andando? Você foi aleijado a vida inteira? Jesus de Nazaré. Então, a conversão de Zaqueu começou antes dele conhecer Jesus. Ele começou a ser atraído. Entenda, a conversão de pessoas começa antes deles conhecerem Jesus, porque eles começam a ouvir o nosso testemunho. A pessoa que nos conhece e que nos acha interessante, que nos acha diferente e pergunta, o que você faz da vida? Aí você fala, eu vendo joias. E você? Eu sou professor, eu sou vereador, eu sou professora também. Só tem professor? Como é que eu dou aula nessa turma aqui, meu Deus? Que medo! Não é? Eu sou empresário, eu sou não sei o quê, papapá. Mas não é isso. Porque eu já conheci muito professor e é diferente de você. Não é? Eu já conheci muito lojista, é diferente de você. Ah, você deve estar falando porque eu sou crente, sou cristão, sou servo de Jesus Cristo, eu congrego na igreja tal. É isso. A pessoa não é crente, mas ela, nesse momento que você dá um testemunho positivo de fé e de santidade, você ativa na vida daquela pessoa que não conhece a Jesus a atração. É como se você colocasse... Tá vendo esse microfone aqui? Ele tem um imã que está aqui atrás da minha camiseta. Ele está atraído por esse imã. É como se você colocasse a parte metálica que está dentro da camiseta aqui na pessoa. Só que o imã é Jesus. Quando você dá bom testemunho para alguém sobre Jesus, você colocou a parte metálica nela. E aí ele começa a ser atraído por Jesus. Primeiro ele vai pensar em você, ele vai falar, cara, eu conheci uma pessoa. O cara me falou uns negócios ali que eu fiquei de cara. Aí ele vai no teu Instagram e vê você na igreja, vê você no estudo. Você tinha que tirar foto do estudo e postar, né? Falar assim, terça-feira, benção, pastor Carlos, tal coisa. Vocês tinham que fazer isso. Porque quem está olhando o Instagram de vocês vai falar, ó, terça-feira ele vai no estudo. Olha esse versículo aqui. Vocês estão gerando isso. A conversão de Zaqueu foi um processo invisível. Ele não começou no dia que ele subiu numa figueira. Ele começou muito antes, porque ninguém acorda com vontade de conhecer alguém. Ninguém sai correndo na rua para ver alguém que ele não sabe quem é. Ninguém vai à frente de uma multidão e sobe uma figueira para ver alguém que ele não faz ideia de quem seja. A não ser que seja o maior curioso da história da Bíblia. Pode ser, né? Ué, o que esse povo está aqui? Eu vou ver, né? Não era. Então, antes de Lucas narrar tudo isso, já estava acontecendo a conversão. Alguém contou sobre Jesus, ou ele viu um testemunho, enfim. Alguém falou sobre os milagres. Ele testemunhou da misericórdia de Deus na vida de alguém. Alguém comentou como Jesus tinha curado a sua vida, ou tratado os pecadores com amor. Enfim, esse processo não está escrito na Bíblia. Mas é assim que as coisas acontecem, tá? A própria palavra de Deus diz que se todos os atos de Jesus fossem escritos em livros, não caberiam livros sobre a face da terra. Claro que isso é uma hipérbole, mas é para entender que muita coisa não está escrita. Então ele desejou conhecer Jesus. E o desejo nasce da pregação. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Tem gente que fala errado, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas o texto ele é diferente. Diz assim, ó, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, vírgula, e o ouvir, vírgula, pela palavra de Deus, ou pela palavra de Cristo. Então, Zaqueu, ele é o resultado, Zaqueu é o resultado de algum testemunho anônimo de alguém. Tá? Vocês não têm ideia. Quanta gente sabe que vocês são crentes e observa a conduta de vocês. Quando eu era novo convertido, eu aprendi a orar antes de comer. Esse testemunho é muito legal. E a gente foi numa igreja, e tinha um cara numa igreja, de um dos meus pais na fé, do Peter, que era meio arrogantão. Por quê? Porque ele era guitarrista do Ministério de Louvor.
E eu era guitarrista no mundo. Então eu era um guitarrista mais virtuoso. E aí tem aquela competição de ego. Eu toco melhor que você? Quando esse cara viu que eu fui na igreja com o Peter, ele ficou meio milindrado, assim, não sei. Não quero fazer juízo de valor. Mas ele era metido a ser o santo, porque ele era o líder dos jovens, líder da banda e tal. E eu aprendi a orar antes de comer. Antes de me converter, eu já tinha pegado esse hábito com um outro pai na fé, que é o Edson. E aí um dia nós fomos no restaurante, acho que a Fran estava comigo, né? Uma sorveteria, e eles estavam lá, né? E daí passaram, cumprimentaram e tal, e ele e a esposa, se não me engano, foram num cantinho, assim, para tomar um sorvete. E nós pegamos nosso sorvete, baixamos nossa cabeça e oramos. Desde o primeiro dia da minha conversão, ou melhor, até antes da minha conversão eu já estava aprendendo a orar. E aí eu fiquei olhando para ele. Eu falei, esse cara é o crente, é o líder do jovem, é o líder do Ministério do Louvor, é o pregador da palavra, vamos ver se ele vai orar. Aí chegou o sorvete dele, ele pecou? Não pecou, não é sobre isso. Mas é sobre nós sermos observados o tempo todo. O tempo todo. Eu que eu sou um pouco mais conhecido por ser pastor e por estar na internet, eu sei que todo lugar que eu vou tem alguém me observando. E tá tudo bem. Me ajuda a me manter santo. Porque se você acha que você não tem ninguém te observando, você faz o que você quer. É o radar, né? Você anda a 150 por hora numa rodovia, aí tem um radar falando assim, 80. Você passa 150? Não, por quê? Porque aquele ali é um agente punitivo. Você diminui para 80, passa, e depois você faz o quê? Continua a viagem inteira a 80? Duvido. Você vai subir a velocidade de novo. Mas se o radar fosse um drone que viaja na velocidade que você viaja, que fizesse um clipping ali, mapeasse teu carro, e você passou da velocidade padrão, já tirava uma multa. O que é isso? Não sei. Tá, então. Você andaria na velocidade da via. Por quê? Porque o agente punitivo estaria te acompanhando o tempo todo. Concordam comigo ou não? Faz sentido para vocês? Pois é, o Espírito Santo é esse agente punitivo. Ele está acompanhando a gente o tempo todo. Por isso a gente não pode pecar. Só como ele é invisível, a gente esquece e a gente peca. Aí vem a graça dada por Deus através do envio de seu único filho chamado Jesus Cristo. Essa graça impede que a gente morra. Porque o agente punitivo é o Espírito Santo. Ele está o tempo todo vendo nossos pecados e nos condenando. Mas aí vem Jesus com o seu sangue e diz, ele não pode ser morto porque eu morri no lugar dele. Uau, isso é graça! Agora traduza isso para a igreja. Tá todo mundo te observando. E quando você sabe que tem alguém te observando, você procura não pecar. Né? Na igreja todo mundo é bonitinho, todo mundo de biblinha na mão, todo mundo saúde com a paz do Senhor. Vai no futebol dos crentes para tu ver. Deus me livre. Eu tenho vergonha de ver jogo de crente. Tenho vergonha. Tem uns crentes que eu falo, irmão, você acabou de vomitar sua Santa Ceia aí. Que parece um ímpio. Deus me perdoe. Como começou o desejo de Zaqueu conhecer Jesus? Porque ele observou alguém. Sabe que alguém vai observar você e através da observância sobre quem você é e do seu testemunho de cristão, essa pessoa vai ter o desejo de conhecer Jesus. Alguém vai olhar para você e vai falar, tu é uma pessoa diferente. Eu já conversei com muitos empresários que vendem caixa d'água, mas você é diferente. Eu já comprei muitos anéis, mas você é diferente. Eu já entrei em muitas empresas, mas vocês são diferentes. Pelo testemunho de vocês, as pessoas vão querer conhecer Jesus. Pelo testemunho de alguém, Zaqueu teve vontade de conhecer Jesus. Amém ou não? Aí Zaqueu tinha um problema social. Ele era odiado por aquele povo. Ele não era só o publicano, ele era o chefe dos publicanos. Todo mundo olhava Zaqueu na rua e tinha ódio dele, porque através de Zaqueu, aquelas pessoas eram oprimidas financeiramente, tinham que pagar impostos duríssimos para o governo de Roma, que oprimia o povo judeu e tinha os seus direitos civis cerceados. Então, quando eles olhavam para Zaqueu na rua, eles odiavam Zaqueu. E Zaqueu tentou ver e aí ninguém deu passagem. Se é uma pessoa amada, né? Eles abrem, não, por favor. Mas se é uma pessoa odiada, todo mundo coloca os cotovelos aqui, ó. Não deixa esse baixinho passar, não. Não deixa ele passar, não. Pode ter certeza. O cara que é amado, ele tem facilidade em tudo na vida. Agora, o cara que é odiado, ninguém dá moral. Os caras fecham as portas estão fechadas. Chega o cara que você odeia lá para pedir emprego na sua empresa. Você fala, mas nem a pau. Juvenal, muito obrigado. Prefiro ficar sem funcionário do que trazer uma treva para dentro da minha empresa. Antes só do que mal acompanhado. Não sei qual capítulo da Bíblia do mundo está escrito, mas não é na Bíblia de Jesus.
Então o que acontece? Olha o que diz o verso 3. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por quê? Por causa da multidão. A gente vai olhar para a multidão na Bíblia, a multidão tem muita coisa, mas eu vou separar duas multidões para fazer sentido. Tem a multidão que te impede, porque você é uma persona non grata, porque você é uma pessoa não quista. Mas tem a multidão que te impede porque ela tem anseios ou desejos maiores do que os seus. Vou dar um exemplo. Quando Jesus estava pregando na casa de Zebedeu, que levaram o menino aleijado e cortaram o telhado, e eles não conseguiram entrar pela porta, porque a multidão não deixava. Mas porque a multidão não queria que o menino fosse curado? Não, porque todo mundo queria ser curado. Todo mundo queria ouvir Jesus. Todos tinham anseios iguais, e aí aquele menino ficou ali. Aí eu aconselharia aquele menino, chega mais cedo, não consegui, então arranca o telhado e joga lá embaixo. Pronto. Fizeram certo. Essa multidão dos iguais, de todos querem a mesma coisa com Jesus. Quem chegou cedo ficou num lugar melhor. Não é? Concordam comigo? Quem chega cedo come a comida quentinha. Quem chega cedo tem sobremesa. Quem chega tarde pega o resto da sobremesa, nem tem mais. Mas aquela multidão de Zaqueu não era essa. Todos estavam ali, claro, para ver Jesus. Mas eles olharam e viram quem era Zaqueu. Então eles impediram Zaqueu de chegar, porque eles odiavam Zaqueu. Aqui eu posso fazer uma análise que a gente tem isso também. Às vezes a gente não quer que tal pessoa vá para a igreja, porque nós somos humanos. Eu tenho a história do menino que tinha um vizinho chato demais, vizinho incômodo, e aí o vizinho se converteu, é o menino que se converteu. Aí o pastor fez uma palavra, uma pregação, falando assim, se você abençoar quem você ama, o que você ganha com isso? Até o ímpio faz isso. Você tem que abençoar quem te odeia e quem você odeia. Aí o menino pensou em quem? No vizinho. Nossa, eu tenho que abençoar meu vizinho. Aí o menino foi aquela palavra para casa, chegou em casa, orou, e Deus falando, tem que abençoar o teu vizinho, abençoar o teu vizinho. De manhã ele acordou, quando ele foi na padaria para comprar pão, quem saiu no portão do lado? O vizinho. Ele falou, vizinho, tudo bom? E o vizinho todo rancoroso, o senhor está indo na padaria? O vizinho, eu vou junto com o senhor. E foi ali junto com o vizinho, ele odeia esse vizinho é uma treva para a vida dele. Ele foi falando do amor de Jesus e não sei o quê. E no meio do caminho ele parou e contou a parábola pro vizinho, o vizinho deu atenção para ele, o vizinho começou a chorar. E o vizinho falou assim, eu não imaginava que você era um menino bom assim. Onde você aprendeu essa história? Aí o vizinho falou, lá na igreja. Aí o vizinho falou, eu quero ir na igreja com você. E o menino falou, não. Eu só quero fazer o que o pastor falou, não quero que ele vá na minha igreja. Daí o vizinho falou, viu, mas tem uma igreja mais perto aqui. Não, eu quero ir na igreja que você ouviu essa história. Não, mas na minha igreja. Às vezes você quer que o teu parente aceite Jesus, mas você não quer que ele congregue na tua igreja. Eu tô mentindo ou não? Nós somos carne e osso, irmão, nós temos sangue nas veias. Aí o vizinho foi na igreja, o pastor pregou uma mensagem, o vizinho não aceitou Jesus. Aí o vizinho congregou na mesma igreja. Gente, aconteceu na nossa igreja. Um casal separou, separação de dar tiro no outro, de morder o dedo do outro. E eu fui e ganhei a mulher para Jesus. E aí daí ganhei os filhos para Jesus, daí ganhei a filha. E a filha morava lá no interior com o pai. Aí fui lá fazer culto, ganhei o pai para Jesus. E daqui a pouco tá a mulher na igreja crente, chega o homem chorando, se ajoelha e entrega a vida dele para Jesus. A mulher olha para mim e faz assim. E o marido, o ex-marido dessa, com a atual, que ficou com todos os bens dessa. Aí a outra, a crente, olha para mim e fala assim, você podia ganhar qualquer pessoa para Jesus, pastor, mas esse aqui não. Aí o que eu tive que fazer? Olha a minha sabedoria. Eu fui para minha ovelha e falei, fique em paz, eu ganhei ele para Jesus, mas vou mandar lá para o pastor da quadrangular. Fiz isso. Chamei aquela família e falei, irmão, que bom, glória a Deus, mas você entende que você não pode congregar aqui por razões óbvias. Vou te apresentar um amigo meu que é da quadrangular, e está congregando na quadrangular até hoje. Ele mudou para Assembleia? Eu mandei para quadrangular. Aí ele foi para Assembleia. Tá crente, tá obreiro, tá trabalhando para Deus, amém. Pronto. Eu vim embora, não sei mais, né? Mas tá crente. Tá feliz, Mas ela ficou firme. Ficou firme na igreja e tal. Ela é mãe do... Não vou falar porque vai aparecer no YouTube. É mãe de alguém, só olhem por ela. Então, às vezes, irmãos, a multidão não quer que a pessoa se converta. E nós fazemos parte da multidão. Já parou pra pensar? É aquilo que eu falo dos Nardoni. Sabe os Nardoni? Tá na moda agora, tem aquela série.
Tremembé, se alguém no YouTube está assistindo, pare de assistir. Só tem homossexualidade, satanismo, morte, a mídia exaltando psicopata, assassino, vil, estuprador. Não assista. Assistam The Chosen. Mas daí tem os Nardoni. Não tem os Nardoni? Que o cara pegou a filhinha dele, que a mulher esgoelou a filhinha, deixou ela inconsciente, ele pegou a própria filha e jogou do 8º andar, a menina morreu. Todo mundo quer que ele vá pro inferno. Daí eu falo, irmãos, nós somos crentes, vamos orar para ele se converter. Aí muita gente vai orar com resistência. Talvez não vá orar. Daí eu falo, irmãos, nós precisamos orar por ele. A igreja se convence, o pastor falou, tá falado, vamos orar. Aí Deus alcança a vida dele, ele se converte, entrega a vida dele para Jesus, a gente traz aqui e batiza ele. E eu coloco ele como líder do ministério infantil. Tu manda tua criança de 8 anos na salinha? Tem lei agora. Não pode mais? Mas você entendeu? Mesmo que não tivesse lei? Você manda tua criança pra salinha com 8 anos? Você não manda. Porque nós somos sangue, nós temos sangue nas veias. A gente fala, eu perdoo, irmão, mas professor de escola de criança não vai ser. Não é? Mandar os irmãos cravinho cuidar da sua mãe que vai ficar sozinha. Você vai viajar, vai mandar os irmãos que estão crentes. Os dois estão crentes. Sinto muito, irmãos que se converteram. Sinto muito, mas teu passado te condena. É isso. Eu tenho muito medo do meu passado, irmãos. Entendeu? Só que eu não fui criminoso, eu fui um religioso. Minha sorte é essa, se eu fosse um criminoso. Tem que tomar muito cuidado com o passado. Zaqueu tinha um passado terrível. O passado dele impediu ele de chegar até Jesus pela multidão. Muitos nessa hora desistem. Então a igreja não me quer. A igreja é um fator dificultante. A igreja está me impedindo de conhecer Jesus. É isso? Não é o vídeo da influencer? Que foi com um cachorro no culto? Na Igreja Atitude, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Parabéns às obreiras da Igreja Atitude, Batista Atitude, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A obreira chegou, a diaconisa chegou e falou assim, irmã, não pode entrar com cachorro. E a influencer, o que é influencer hoje, irmão, na minha opinião, com todo respeito? É um cara que não é nada na vida, não tem formação nenhuma, pega o celular e fica falando abobrinha. O que mais tem na internet hoje é desmiolado, assistindo gente falar abobrinha, e vira influencer. Influenciando quem? Os desmiolados. Aí a influencer pegou o celular e falou com o cachorro na mão e falou assim, estão me impedindo de entrar na casa do Senhor. É por isso que tem tanta gente indo pro inferno. É por isso que tem tantos desigrejados, porque a igreja não ama mais. Isso não é um cachorro, isso é o meu filho. Não, acho que ela não falou que é o filho dela. Mas assim, gente, faça-me favor, você não leva cachorro na igreja, não tem culto pet. A igreja não é pet friendly. Faça-me favor, gente, pelo amor de Deus. Viu, isso aí não precisava nem ensinar, né? Você acha que a natureza humana, se tiver 3, no miolo ali, se tiver 3 neurônios que ainda funciona, que a droga não comeu ainda, dá pro cara entender que não é para levar cachorro na igreja. Agora, o cara é cego, tem um cão guia. Pô, por favor. Agora, um Lulu da Pomerânia, vá tomar banho. Com todo respeito pelos Lulus da Pomerânia. Não quero ofender nenhuma raça de cachorro nesse estudo. Mas daí, tem gente que faz o que ela fez. Nunca mais eu piso numa igreja, porque a igreja não sabe amar. Aí usou aquela frase que Satanás criou e o crente desmiolado pegou para si, que a igreja seja mais hospital e menos tribunal. E juiz? Deus não é o justo juiz? Igreja também é tribunal. Jesus não é o advogado? Igreja também é tribunal. Uai, qual o problema? Qual o problema de julgar as coisas? Qual o problema de fazer o que é certo e não fazer o que é errado? E para que isso aconteça tem que ter juízo. Mas é que o povo não quer mais ser apontado como errado. O povo não quer mais que alguém diga, você está errado, para de fazer isso. O povo quer ser aceito. E aí só tem um lugar que está aceitando todo mundo, que se chama inferno. Vá para o inferno. Lá o diabo te aceita do jeito que você é. Do jeito que você faz. Quer levar o cachorro no inferno? O cão gosta. Ai, pastor, e se chegar alguém na sua igreja com um cachorro? Fala, que eu vou fazer? Fala, irmão, não pode, irmão. Já pensou que constrangedor, você não culta, de repente... Já pensou que constrangedor? Podem me criticar, não tem problema, eu não concordo. Eu dou parabéns para os irmãos da Igreja Batista Atitude, estão de parabéns. Aí o que acontece? Zaqueu poderia ou não poderia fazer igual essa influencer? Poderia. Zaqueu poderia sacar o iPhone dele do bolso? Sim ou não? Não, porque não existia iPhone ainda.
Mas caso existisse, ele poderia fazer um story dizendo, olha só, essa multidão me impediu de ver Jesus, eu estou curioso, eu quero ver Jesus, me impediu. Zaqueu poderia. Mas sabe o que Zaqueu fez? O que ninguém faz. Zaqueu entendia que a necessidade pessoal é única. A Bíblia fala, 2 estarão numa cama, um será levado, o outro ficará. 2 estarão lavrando num campo, um será levado, o outro ficará. O que significa isso? Salvação individual, meu irmão. Se a igreja te impede de ver Jesus, vá você buscar Jesus. Abra o telhado, desça o aleijado, suba na figueira, corra na frente de todo mundo, faça a tua parte. Está esperando que alguém te leve numa liteira? O que é liteira? Aquele trono móvel que os reis andavam, com os eunucos balançando folhas de bananeira? Por favor, quem precisa é você, meu irmão. Quem está indo para o inferno é você. E eu sinto muito a humanidade da fala que eu vou lançar agora. Mas ninguém está nem aí com você. Porque está todo mundo correndo para o mesmo lugar em busca de salvação. Eu estou preocupado com a minha salvação. Se estiver tendo um tiroteio, tem os heróis, né? Mas a maioria vai correr, pegar o seu filho e sua mulher e se esconder. Sinto muito. Faça isso pela tua família. Está tendo um tiroteio espiritual. Tem gente morrendo. Pare de perder tempo com mimimi. Ai, a multidão. Ai, a igreja, o pastor falou, não gostei. O ministério de louvor. Larga isso. Corre na frente de toda a multidão e sobe numa figueira. Ele se antecipou. Verso 4. Correndo adiante, subiu em uma figueira brava ou um sicômoro. Por quê? Aqui tem um lance legal, botânico. A figueira ela tem um caule grosso, mas ela já tem galhos que começam bem baixinho. E como ele era baixinho, ele não ia subir num pinheiro. Ele não ia subir numa conífera. Já era uma escadinha para o baixinho subir. Entendeu? Até isso Deus deixou uma figueira ali. Subiu numa figueira para ver Jesus. Então ele fez 3 coisas. A primeira coisa que ele fez, ele correu, tá? Esse correr, a gente pode entender como, ele se adiantou, ele foi proativo, ele foi esperto. Mas na visão da época, para os judeus, é uma humilhação. Porque ele era um homem de alta sociedade, ele era um homem rico, ele era um homem de alta posição. O homem rico não corria. Era visto como um desqualificado, uma criança, corria. O homem rico não corria. O homem rico ele andava com classe, ele era plácido. E ele esqueceu quem ele era, quanto ele tinha, qual era a posição social dele. Ele correu igual uma criança. Por isso que Jesus fala que nós temos que ser como crianças para alcançar o reino dos céus. Segundo ponto, ele foi adiante. Ele não ficou estagnado, porque a fé não pode esperar. A fé precisa se adiantar. A fé é como aquele farolzinho que você tinha na bicicleta quando você era criança, que tinha um motorzinho no pneu, um dínamo, e aí você mexia o pedal, a bicicleta se movimentava, o dínamo gerava uma bateria elétrica que acendia o farolzinho. Se você andasse devagarzinho, o farolzinho ficava bem fraquinho, não iluminava nada. Se você andasse muito rápido, aquele farol ficava muito forte, iluminava tudo. Se você parasse, o farol desligava. A fé é assim. Se você parar, a fé morreu, já era. Você tem que se movimentar, tem que mantê-la em movimento. A fé sem obras, ela é morta. Se você movimenta devagarzinho a tua fé, teu farol tá apagadinho, quase não faz nada nas trevas. Mas se você se movimenta sempre em fé, teu farol é igual aquele do estádio da Chapecoense. Aquele farol bem forte, potente, que ilumina tudo. Ele foi e se adiantou. E a terceira coisa que ele fez, revelou a fé genuína dele. Ele subiu em uma árvore. E aí, então, é a atitude que podia virar motivo de piada, né? Imagina um homem adulto, rico, de posição, bababá, em cima de uma árvore. Vocês têm coragem de subir numa árvore aqui na avenida? Aqui na avenida. Tem árvore aqui na frente. Vocês têm coragem de chegar ali? Vou desafiar vocês, depois do estudo. Descer aqui, subir numa árvore e ficar ali. A gente não tem coragem de fazer isso. A gente olha e fala bem assim, isso é... Deixou louco. Daqui a pouco ele vai construir um bunker e começar a estocar alimento. Ficou doido. Vocês estão entendendo? A gente olha na Bíblia, a gente não traz a Bíblia para os dias de hoje. Esse é o nosso erro. A gente olha na Bíblia e fala, eu também faria a mesma coisa. Não faria, tu não sobe na árvore aqui. Tu tem vergonha de subir aqui. Imagina no meio de uma multidão que te odeia porque você é o chefe dos publicanos. Ele fez algo, de fato, que chamou a atenção do Senhor. Você quer que Jesus olhe para você e diga, Fran, Carla,
Vitória, desce aí depressa que eu vou entrar na sua casa hoje. Faça algo extraordinário que chame a atenção de Deus. Não seja aquele crente que, sabe? Vamos usar um termo bíblico? O crente mocorongo. Eu não sei qual tradução da Bíblia é essa. Mas sabe aquele crente moloide? Tem uns crentes moloide. Você chega pro crente que nasceu na igreja, que vai todo domingo na igreja e pergunta quantos evangelhos tem. Ele não sabe. O que ele está fazendo na igreja? Pegando piolho. Comendo merenda na cantina. O que ele está fazendo a vida inteira na igreja? Você não pode ser. Você tem que ser o cara que sobe na árvore. Você tem que ser o cara que chama a atenção de Jesus. Talvez Jesus olhou para todo mundo e Jesus, sendo Deus, conhecia o coração de todo mundo e sabia que estava todo mundo impedindo Zaqueu, porque Jesus é Deus. Aí de repente viu Zaqueu correr e subir na árvore e ele disse: gostei de você, meu filho, porque muita gente ia desistir dessa aprovação, mas você correu adiante dessa aprovação. Eu quero correr adiante, irmãos. Que Deus me dê força para correr adiante das minhas lutas. Que Deus te dê força. Que as lutas não te parem. Que as lutas não te estagnem. Que as lutas não te desanimem. Que as lutas não te façam dizer: ah, a igreja me impediu, Jesus não fez nenhum esforço para me ver. Esqueça, irmão. Corre adiante, acha uma árvore, sobe, balança os galhos. Estou aqui. Vem me ver. Eu dou certeza para vocês que Jesus vai te ver. Quando alguém começa a se interessar pelo evangelho, isso não vem da carne, irmãos. Isso é o Pai atraindo você. Essa palavra atração está muito forte no meu coração. Veja o que diz em João, capítulo 6, verso 44, que nós citamos antes. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, 44. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Jesus se Deus não fizer esse trabalho de atração. A pessoa fica atraída por Jesus. E aí, ela chega perto de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Irmãos, eu acho que a maior lição de hoje é que a gente pode fazer algo a mais por nós mesmos. Hoje não é nem por Jesus, né? Eu acho que a lição hoje, a gente pode fazer algo a mais por nós mesmos. A minha salvação depende de mim. Eu já nunca pensei em desistir de Cristo, mas já pensei em fazer coisas que talvez me enfraquecessem. Não é? Ou ir embora para outra cidade, porque a proposta de trabalho era melhor, mas lá não estava a minha igreja, meus irmãos, as pessoas. Tem muita gente que enfraquece na fé quando muda de cidade, sabiam disso? Porque se desconectam da igreja. Porque estão conectados aqui num ambiente cristão. Aí vai para outra cidade, aí a igreja de panelinha, os caras não dão bola pro cara, e o cara vai se sentindo mal, e ele não tem habilidade social, e vai se fechando, aí não para de ter vontade de ir na igreja. Complicado, complicado. Então, decisões que parecem boas acabam sendo decisões ruins. Você tem que correr na frente da multidão. Deixa eu falar uma história bem legal para vocês. Esse Zaqueu tem uma tradição bem antiga, cristã, né? Não católica, cristã, de Flegonte de Trales. Flegonte de Trales, ele era um escritor pagão do século I. Então ele viu o caminhar de Jesus e o caminhar dos apóstolos e dos discípulos daqueles 70, e ele escreveu nas suas escritas situações sobre essa nova comunidade religiosa, que não tinha nome ainda. Eram chamados os do caminho. E Flegonte de Trales foi citado por Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria é um dos pais da igreja, que é citado por outros pensadores. Tá? E esse Flegonte, ele disse que Zaqueu teria recebido o nome de Matias após sua conversão. Como Saulo virou Paulo, como Simão virou Pedro, enfim. E Jesus, quando Zaqueu se converteu, o ato de Zaqueu foi muito legal, né? Dar metade dos seus bens para os pobres, restituir 4 vezes mais quem ele defraudou. Então, um ato muito legal. Aí Jesus mudou o nome dele de Zaqueu para Matias. Tá? Essa é uma tradição, uma história do primeiro século da igreja. Isso não se comprova teologicamente, tá? É bem frágil essa tradição, mas é legal a história. E aí, o que acontece? Zaqueu fez parte daqueles 70 discípulos que foram à frente de Jesus, de cidade em cidade. Quando houve lá em Atos o sorteio para saber quem
ficaria no lugar de Judas, que havia morrido, as sortes caíram sobre Matias. Então é bem provável que o Zaqueu, que teve o nome mudado para Matias, se tornou um dos 12 na vacância do cargo de Judas. Isso é demais. Por quê? Porque tem escritos históricos falando sobre isso, não se comprova teologicamente, mas isso é demais por quê? Porque toda a ação de Zaqueu foi uma ação motivada pela atração da presença de Deus. Olha, tem detalhes assim bem simbólicos. Quando ele fala que vai restituir 4 vezes, não sei se eu já dei um estudo sobre isso, sobre os filisteus, que eles plantavam e colhiam 25 por 1, e quando Deus falou para Isaac, Deus abençoou Isaac, Isaac colheu naquela mesma terra 100 por 1. O que é 100 por 1 numa terra que se colhe 25 por 1? 4 vezes mais. Então esse é o símbolo da prosperidade dada por Deus. O que Zaqueu fez quando se converteu? Devolveu o que ele defraudou em prosperidade para aquelas pessoas. Isso é o sinal da conversão. Isso é o símbolo de que você se converteu. Tem muita gente que se converteu, mas não restitui o que errou. Você entendeu? Continua errando, continua fazendo errado. Tem muita gente que se converteu e não se preocupa em chegar para o pastor e perguntar: pastor, o que eu preciso fazer para ser crente? Porque eu aceitei Jesus no culto. É só continuar indo na igreja? Tem pastor que é tão desmiolado que ele fala: dá 10%. E continua. Daí o que eu faço como pastor? Não sou melhor do que ninguém, mas meu modo operandi. Me fala da tua vida. Você bebe? Você fuma? Você vê pornografia? Você trabalha com o quê? Você rouba no teu trabalho? Você trai tua mulher? O que você faz? Me conta da tua vida. Conta tudo. Pastor, O que você tem em casa? Tem isso. Vamos se livrar disso. Agora tu é crente. Tem cara que é crente, está 10 anos na igreja, você chega na casa dele, tem um bar lá cheio de uísque, de cachaça e tudo. Tu é crente, tem bar na tua igreja, irmão. Eu sinto nojo de crente que não tem mudança de vida. Porque ele não está me enganando. Ele não está enganando Jesus. E também não está enganando Satanás. Ele está enganando a si mesmo. Ele está achando que ele vai para o céu porque ele vai numa igreja domingo. Mas no final, quando ele morrer, ele abrir os olhos no inferno, ele vai dizer: ué, onde que eu errei? Aí o Satanás vai abrir um telão. Vai falar: você errou nisso tudo. Você não exerceu misericórdia, você não exerceu justiça, você não exerceu santidade, você continuou pecando e você achou que era balela. Está aqui. Bem-vindo às águas quentes do inferno. Águas sulfurosas e quentes do inferno. Que nós sejamos como Zaqueu. Aquele que entende, corre atrás, não deixa que nenhuma barreira impeça, e quando se converte, ele resolve mudar. Ele fala: eu vou mudar. Vou mostrar publicamente para esses murmuradores aqui que de fato Jesus é rei e que eu sou um convertido de verdade. Amém? Nós possamos orar por isso. Vamos orar. Deus, que a santidade que te agrada, que nos faz chegar perto de ti, possa estar no nosso coração. Que nós possamos ser como Zaqueu, como aquela música do Regis Danese. Que o Senhor possa mudar a nossa natureza, mexer com as nossas estruturas, fazer um milagre em nós. Não um milagre que nós desejamos, o milagre da casa própria, o milagre do carro novo, o milagre da cura. Não, mas que o Senhor faça o milagre da conversão. Que nós tenhamos caráter cristão. O peso de carregar o título cristão é muito grande. Que nós possamos mostrar ao mundo o testemunho da conversão. E que o Senhor se agrade de nós. E que o Senhor nos recrute para a missão que o Senhor tem sobre essa terra de evangelizadores. Obrigado, Pai, por essa palavra tão rica. Tem tantas coisas que dá para falar ainda, mas eu entendo, Senhor, que nesta noite nós fomos alimentados pela Tua palavra e queremos que essa palavra continue nos alimentando em nome de Jesus. Amém. Amém?